E hoje, Deus assim permitindo, nós vamos estar falando um pouco sobre a Bíblia e suas promessas. Se nós saíssemos perguntando a cada um dos irmãos, se você lembra, se você sabe alguma promessa que tem na Bíblia para a sua vida, para as nossas vidas, para a vida da igreja, com certeza nós lembraríamos de várias. Eu não contei, mas eu estava lendo alguns artigos que o autor dizia que na Bíblia contém em torno de 30.000 promessas. São muitas promessas. Algumas nós precisamos estar lembrando constantemente. Por exemplo, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 9, Deus nos promete o perdão pelos nossos pecados. Ele diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós podemos ver também na palavra de Deus, Deus prometendo suprir as nossas necessidades. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, Jesus diz que Deus suprirá as nossas necessidades básicas. No texto lá em relação, Jesus está falando da necessidade de comer, de beber e de vestir. E ele diz que Deus suprirá essas nossas necessidades. Desde o Antigo Testamento, Deus vem prometendo a nós um coração novo. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, Deus diz que tirará de nós um coração de pedra e nos dará um coração de carne. A palavra de Deus tem nos prometido sabedoria. Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz que se nós pedirmos a Deus, Ele nos dará sabedoria. A palavra de Deus tem nos prometido vitória sobre a morte. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 e 26, Ele diz que Ele é a ressurreição e a vida, e quem nele crê, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e nele crê, nunca morrerá eternamente. A palavra de Deus tem nos prometido um lugar de morada. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2 e 3, Jesus diz que na casa de Deus há muitas moradas. Se não fosse assim, Ele teria dito. A palavra de Deus nos promete a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando, João capítulo 14, Ele diz que quando Ele for e preparar o lugar, Ele voltará para nos buscar, para que aonde Ele estiver, nós estejamos com Ele. Promessas de Deus. A Bíblia tem nos mostrado que Deus tem nos prometido a vida eterna. 1 João capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que Ele nos fez, da vida eterna. A palavra de Deus tem nos prometido que Deus nos livrará de todo sofrimento, de toda angústia. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E nós poderíamos passar muito tempo aqui folheando a palavra de Deus, falando das promessas de Deus, das promessas boas para aqueles que optaram, para aqueles que decidiram obedecer a Deus, mas promessas também não muito boas para aqueles que optaram, para aqueles que decidiram viver uma vida de desobediência a Deus. Precisamos lembrar que desobediência não é só fazer o que Deus não quer,
é deixar de fazer também o que Deus quer. Às vezes ficamos parados, mas eu não estou fazendo mal algum, mas também não está fazendo bem. É o que Jesus classifica como uma pessoa morna, como uma igreja morna. Então, ser desobediente a Deus não é só fazer o que é errado, mas é também deixar de fazer o que é certo. A Bíblia está recheada de promessas para nossas vidas, para a vida da igreja. Ao longo da história, Deus tem cumprido as suas promessas? Eu creio que sim. Conforme a sua palavra, Deus tem cumprido as suas promessas. O salmista, no Salmo 89, versículo 34, diz que Deus não quebrará o seu conserto, nem alterará o que saiu dos seus lábios. Deus tem cumprido as suas promessas. Eu queria fazer uma outra pergunta para que nós possamos refletir hoje. Deus precisa estar sempre sendo lembrado de suas promessas? Infelizmente hoje o que temos visto, pessoas fazendo questão de lembrar o que Deus tem prometido para suas vidas. Pessoas buscando bênçãos. Não é errado buscar as bênçãos. Mas o que não podemos esquecer é do abençoador. É daquele que fez a promessa. Nós, como seres humanos, imagine você. O que você diria? Qual o conceito que você daria a uma pessoa que está próxima a você, que vai na sua casa, mas que só gosta daquilo que você tem para dar? Numa linguagem bem popular, esta pessoa não está nem aí para você, mas ela gosta do que você tem para oferecer para ela. O que você pensaria de uma pessoa assim? Agora imagine para Deus. O que Deus, ao olhar para nós, Ele vê aquele que está próximo a Ele só porque sabe que Ele tem algo a oferecer, só sugando, famoso crente vampiro, só sugando de Deus. Nós precisamos, em nossas vidas, deixar Deus ser o Deus de nossas vidas. Nós precisamos nos aproximar de Deus, amar a Deus, porque Ele é Deus. Amar o abençoador mais do que as bênçãos. O salmista, no Salmo 127, ele diz algo interessante. Se o Senhor não edificar a casa, um texto bastante conhecido, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não estiver na sua vida, na minha vida, de que vai valer tantas bênçãos? Será que são bênçãos? Se Deus não estiver na nossa vida, do que vai adiantar as promessas que Ele tem feito para nós? Precisamos deixar Deus ser Deus em nossas vidas. E Ele cumprirá as promessas que Ele tem feito a seu tempo, conforme a sua vontade, no tempo certo. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso vale também para essas bênçãos. Às vezes andamos ansiosos porque as bênçãos não chegam, porque a promessa de Deus, que nós temos visto na sua palavra, não tem se cumprido em nossas vidas. E esquecemos de nos aproximar de Deus, de estar próximo de Deus. Isso acontece muito entre pai e filho. Às vezes os filhos chegam com aquele carinho, aí o pai olha: o que é que você quer? Por quê? Muitas vezes o filho não tem o hábito de tratar o pai com carinho, ou a mãe, mas na hora que está querendo algo, se aproxima daquele jeito. E às vezes nós fazemos da mesma forma com Deus. Deixamos Deus de fora das nossas vidas, das nossas decisões. E só lembramos que Ele existe na hora que nós
vamos pedir algo, na hora que nós vamos cobrar algo de Deus, lembrar Ele do que Ele tem prometido na sua palavra, das bênçãos que Ele tem prometido. Como será que Deus olha para nós? O salmista, no Salmo 37, versículo 5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Esse mais é o cumprimento do que Ele tem prometido para nós. Mas nós precisamos usufruir da presença de Deus. O salmista, no Salmo 84, ele diz: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 fora deles. A presença de Deus na nossa vida é a maior bênção que pode existir. As outras bênçãos, elas vão sendo dadas, elas vão sendo ofertadas a nós, conforme a vontade de Deus, no tempo de Deus. Não poderíamos buscar bênção maior para nossas vidas do que a presença do abençoador. Porque as bênçãos, elas vêm e elas passam. Mas o abençoador, ele é eterno. Ele sempre vai estar conosco. E quando a presença do abençoador está em nossas vidas, não tem como nos deixar ou nos livrarmos de sermos abençoados. Não porque nós merecemos algo, mas porque Deus está presente em nossas vidas. E Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer. Ele já tem demonstrado isso na sua palavra. O seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça em nossas vidas. São muitos motivos, mas eu gostaria de compartilhar apenas 4. Motivos ou razões pelo qual não devemos nos preocupar tanto com as bênçãos. Devemos nos preocupar, sim, em estar na presença de Deus. Porque Deus, em primeiro lugar, Deus, Ele é verdadeiro. Em Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, dirá ele e não faria, ou falaria e não o confirmaria? Nós podemos até falar a verdade. Deus, Ele não somente fala a verdade, Ele é a verdade. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. Ele é a rocha, começa o texto, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Jesus vai confirmar esta palavra no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, quando ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade. Tudo o que Deus tem prometido na sua palavra é verdade. E por mais difícil que possa parecer, Ele vai cumprir no seu tempo, conforme a sua vontade. Porque Deus não mente. E se Ele disse, Ele vai fazer. No texto de abertura, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 19 e 20, o que o apóstolo Paulo está falando ali, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim e Paulo, no caso, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim, porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. O apóstolo está dizendo que Deus, o que ele fala, quando ele fala sim, é sim. Quando ele fala não, é não. Não existe variação de caráter, de personalidade em Deus.
Ele não diz sim e depois diz não para a mesma coisa. Quando ele diz sim, pode crer que ele é a verdade, porque Deus é a verdade. Não devemos andar ansiosos em busca do cumprimento das promessas, porque Deus é verdadeiro e a seu tempo Ele vai cumpri-la em nossas vidas. A segunda razão ou motivo, porque Deus é a verdade, porque Deus é fiel. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Deus é fiel. Não andemos preocupados com o que Deus vai fazer, nem a hora que Ele vai fazer. Devemos buscar estar na presença de Deus. Precisamos estar perto dEle, porque no tempo dEle, Ele vai cumprir as suas promessas em nossas vidas. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Deus diz que vela sobre a sua palavra para a cumprir. Se Deus tem prometido na sua palavra, é verdade. E Ele vai cumprir, porque Ele é fiel, porque Ele é Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelas bênçãos, nem pelas promessas de Deus. Estejamos na presença de Deus. Deixe Deus ser o Deus da sua vida. Deixe Deus ser Deus na nossa vida. Porque a seu tempo, Ele cumprirá todas as suas promessas que Ele tem feito através da sua palavra. O terceiro motivo, primeiro, porque Deus é verdadeiro, porque Deus é fiel, porque Deus não muda. Aquilo que Deus tem prometido no passado, Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Malaquias, ou melhor, desde Êxodo capítulo 13, 14, quando ele se apresenta para Moisés, ele diz: eu sou o que sou. Eu sou Deus, eu não mudo. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Em Malaquias capítulo 3, versículo 6, porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não são consumidos. Deus um dia tomou uma decisão de que Ele ia fazer tudo o que fosse possível para salvar a sua criação. E Ele fez, quando Ele enviou Jesus Cristo para morrer naquela cruz. Deus já demonstrou, já tomou uma decisão que Ele quer por cada um de nós. Ele quer nos salvar. A promessa de vida eterna, de estar junto dEle, na presença dEle, glorificando a Ele, esta promessa vai se cumprir. Porque Deus é a verdade, porque Deus é fiel e Deus não muda. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. Ele tem cumprido todas as suas promessas e Ele vai cumprir também aquela onde Ele virá buscar a sua igreja sem ruga, sem mácula. A pergunta é: como estaremos para receber o nosso Senhor? Porque Deus é verdade, Deus é fiel, Deus não muda. Como tem sido a nossa fé? Como tem sido a nossa busca diária pela presença de Deus? Nós temos buscado a presença de Deus em nossas vidas? Ou nós temos buscado aquilo que Deus tem para nos dar somente? Não é errado querer as bênçãos, não estou dizendo isso, não me entendam mal.
O errado passa a ser quando nós olhamos só para as bênçãos e esquecemos de olhar para aquele que tem nos abençoado, a fonte da bênção. Quando nós esquecemos essas bênçãos, elas se tornam passageiras. É como uma fonte de água que seca. Mas quando nós olhamos para a fonte, quando nós estamos verdadeiramente na fonte, essas bênçãos não param. Deus tem prometido na sua palavra suprir todas as nossas necessidades. Qual tem sido a nossa dificuldade? Identificar o que é necessidade e o que é capricho. Deus tem prometido na sua palavra. O autor do livro da Bíblia, os autores, eles confiavam em Deus. Eles confiaram em Deus. Eles se colocaram na presença de Deus e foram usados por Deus para que a promessa de Deus se cumprisse. Deus tem prometido na sua palavra que todos aqueles que estão em Cristo não serão condenados. Deus tem prometido na sua palavra que todos aqueles que estiverem em Cristo Jesus viverão eternamente. Onde nós estamos nesta promessa? Nós estamos salvos em Cristo Jesus, mas nós estamos no compromisso com Deus de levar esta mesma mensagem para outras pessoas, para que mais e mais pessoas possam desfrutar do privilégio de estar na presença de Deus. Quantas pessoas estão aí fora? Pessoas boas de caráter, de responsabilidade, pais de família, mas que estão sem Deus. Olhe para você, olhe para mim, onde nós estávamos há algum tempo atrás, sem conhecimento da palavra de Deus, sem estarmos na presença de Deus, sem termos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Como nós precisamos ser gratos por aquelas pessoas que nos amaram e não deixaram de falar de Jesus para nós. E hoje nós estamos aqui. E nós temos um compromisso com Deus de falar, de proclamar o Evangelho de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, ele diz quem nós somos. Vós sois nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas ele complementa, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É um privilégio estarmos na presença de Deus, mas também há uma responsabilidade, porque Deus tem confiado a nós a proclamação do Evangelho, para que mais e mais pessoas possam vir a conhecer este Deus maravilhoso, a usufruir das bênçãos, a usufruir das promessas de Deus, porque Ele é verdadeiro, porque Ele é fiel, porque Ele não muda e porque Deus não falha. O poder de Deus é infinito. Em Gênesis capítulo 18, versículo 13 e 14, quando o anjo do Senhor aparece para Abraão e fala que no ano seguinte ele retornará e que Sara será mãe. Neste momento, Sara estava ouvindo a conversa e começou a rir. E o anjo pergunta para Sara: há alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Há alguma coisa que Deus não possa fazer? Eu não sei como está a sua vida, não sei que tipo de problemas você tem passado, mas eu queria que você fizesse essa pergunta para si mesmo: será que existe problema tão grande que Deus não possa me livrar? Será que existe dificuldade tamanha que Deus não possa me tirar? Quando um certo jovem pergunta para Jesus: mas Senhor, quem pode ser salvo?
Jesus diz: o que para o homem é impossível, para Deus tudo é possível. Deus não falha, e aquilo que Ele tem prometido, Ele vai cumprir. No livro de Jó, capítulo 42, versículo 2, Jó diz: eu bem sei que tu podes todas as coisas, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Jó tinha plena convicção do poder de Deus. O problema de Deus não é poder. O problema de Deus é se Ele quer fazer. Deus é soberano. Deus é soberano. Infelizmente, hoje nós temos ouvido pessoas decretarem algo. Nós temos ouvido pessoas pressionar Deus para que Deus cumpra algo que Ele tem prometido. Deixemos Deus ser Deus em nossas vidas. Deixe Deus cuidar de você. Deixemos Deus cuidar de nós. Eu não tenho dúvida de que Ele vai cuidar melhor do que você mesmo. Nós precisamos deixar Deus ser Deus em nossas vidas. Isaías capítulo 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Deus tem bênçãos para nós, para a sua igreja. Deus tem prometido na sua palavra vida e vida em abundância. E Deus, Ele é fiel. Deus é verdadeiro. Deus não muda e Deus não falha. Por que andamos tão ansiosos com as coisas de nossas vidas? Mateus capítulo 6. Jesus começa no versículo 25. Não andeis ansiosos, nem com a vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E Deus tem nos dado vida em Cristo Jesus. Não é o corpo mais do que o vestido? Deus tem prometido suprir as nossas necessidades. O que nós precisamos ter bem certo em nossas vidas é do que nós necessitamos e do que é capricho. Deus tem prometido nos vestir, mas muitos só se contentam com roupas de marca. Não é necessidade. Deus tem prometido suprir todas as nossas necessidades. Mas para que Deus possa cumprir as suas promessas, para que possamos ser beneficiados com as bênçãos de Deus, nós precisamos estar na presença de Deus. Nós precisamos ter o abençoador em nossas vidas. Todos os dias. Não só nos momentos em que vemos as dificuldades, mas todos os dias. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham as que edificam. Se o Senhor não estiver sendo o abençoador de nossas vidas, de que vai valer essas bênçãos? Tudo vai passar, mas o abençoador, Ele é eterno. E Ele tem prometido para nós vida eterna. Entrega o teu caminho ao Senhor. Deixa eu mudar esse... Não vou mudar a palavra de Deus, vou mudar só o tempo do verbo. Entreguemos a nossa vida ao Senhor. Confiemos nele. Deixe Deus ser Deus na nossa vida. Deixe Deus cumprir as suas promessas em nossas vidas, no seu tempo, conforme a sua vontade, para o louvor da sua glória. Fiquemos próximo de Deus. Nos acheguemos a Deus e Ele se chegará a nós. Busquemos a presença do abençoador, daquele que tem prometido bênçãos para nós.
Como está a sua busca? Como está o nosso compromisso com Deus? Nós temos olhado para Deus ou para o que Deus tem a nos oferecer? Não é errado querer bênção, mas precisamos buscar em primeiro lugar a presença do abençoador em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Seja o nome do Senhor. Seja o nome do Senhor. Seja o nome do Senhor.